Que Jesus nos abençoe. E a gente vai continuar aqui da onde o Jefferson parou, no capítulo 10 de Os Mensageiros. E a gente sabe que o André Luiz, ele está lá no centro de Mensageiros, ouvindo experiência de vários médiuns que estão lá, que vivenciaram o fracasso na experiência mediúnica, e eles estão lá, ele está ouvindo, trocando essas experiências. É muito interessante a gente observar que André Luiz estava iniciando o trabalho mediúnico de mandar essas histórias para a Terra. E ele foi levado justamente a conhecer o fracasso dos médiuns, né? Ver onde que eles erraram, como que eles erraram e como que eles estavam se recuperando lá dos erros que eles tiveram aqui. No capítulo 10, a obra traz para a gente a experiência do Joel. O Joel encontra-se ainda sobre influência do mal-estar que ele teve, do mau uso das faculdades dele. Ele ainda está fazendo aplicações magnéticas nos gabinetes de socorro, no Ministério do Auxílio. O mau uso da faculdade mediúnica fez com que ele desencarnasse sofrendo muito. E até o presente momento ele ainda tinha vertigens. Ele conta que ele fracassou e que a moléstia continua até o presente momento, depois de ter atravessado muitas dificuldades nas regiões inferiores, e ele volta ao Ministério do Auxílio ainda sofrendo alucinações, principalmente relativas ao passado. Ele foi submetido, a gente vai ver que André também vai ser, a um tratamento antes de encarnar para aguçar as percepções dele. Ele precisaria, naquela encarnação, para desenvolver a mediunidade, com a tarefa que ele vinha desempenhar, que ele estivesse com as percepções aguçadas. E ele recebeu isso. Esse dom, antes de vir, ele recebeu. Foram aguçadas as percepções dele para que ele pudesse desenvolver o trabalho que ele vinha fazer. Só que em vez de usar isso para auxiliar os outros, em vez de usar para definir roteiro, fixar perigo, ver as vantagens do caminho, localizar obstáculos, ajudar aos outros e a si mesmo, ele ajudou simplesmente a curiosidade dele. Ele tinha uma curiosidade doentia. E ele dilatou cada vez mais essas percepções em cima dessa curiosidade. Ele queria lembrar tudo que tinha acontecido, todas as existências passadas. Ele não usou isso em benefício de todos. Ele usou isso em benefício da própria curiosidade. Ele lembrou de toda a existência, a penúltima existência dele. Ele desenvolveu a clarividência. E quando ele encontrava pessoas que haviam se relacionado com ele, em vez de ele usar toda essa capacidade para melhorar a vida das pessoas, para ajudar elas de alguma forma, para ajudar ele mesmo, ele simplesmente queria recompor a história. Ele usava isso simplesmente para tornar toda aquela história completa, buscando as pessoas que estavam ali. Impunha a mim mesmo a obrigação de localizar cada um deles no tempo, fazendo questão de reconstituir-lhes as fichas bibliográficas, sem cuidar do verdadeiro aproveitamento. Quanto mais ele ouvia das informações a respeito do passado, não queria ouvir sobre os benfeitores, sobre tarefas proveitosas. Ele sim queria fazer questionamentos, descobrir as coisas. Ficava buscando notícias, querendo montar toda a história. Ele foi advertido, o Joel nos conta no capítulo que não faltaram advertências do plano superior para que ele atinasse para a verdadeira tarefa, que com uma capacidade tão grande, com tantas capacidades que ele tinha, ele teria que desenvolver essa mediunidade de forma de ajudar todo mundo.
esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências, não por satisfazer minha vaidade, mas para que entendesse a extensão dos meus débitos com os necessitados do mundo, e me entregasse a obra de esclarecimento e conforto aos feridos de toda sorte. Que foi o que ele não fez. Ele usou simplesmente para matar a curiosidade. Aquela história assim, né? Então aconteceu isso, e quem estava lá, e foi só buscando as informações, compondo a novela da existência dele, dos fracassos de todos que estavam ao seu redor, sem aproveitar essas qualidades e essas informações, sem aproveitar a dádiva da capacidade que ele teve aumentada para construir, para melhorar alguma coisa para alguém. Com o erro, a mente dele se desequilibrou e agora ele estava sendo submetido a um tratamento de longo tempo. O capítulo termina com Joel dando aquela parada assim e começando a voltar ao passado, e é preciso que o Vicente chame ele de volta, porque ele vivia em função daquele passado. Ele usou tanto o passado para compor a existência dele, que ele se desligava do momento e começava a vivenciar. Então toda hora ele estava vivendo simplesmente do que aconteceu na reencarnação anterior a essa que ele vinha com a mediunidade. Depois André Luiz vai entrar em contato, ainda lá no Centro de Mensageiros, com 2 doutrinadores. O primeiro deles é o Belamindo. E como todos ali, também havia atravessado as zonas purgatoriais com bastante tormento íntimo, o Belamindo havia sido um doutrinador na existência. E o doutrinador falido, segundo palavras dele mesmo. Ele falhou na existência como doutrinador, apesar de um grande conhecimento que ele possuía. A hora que ele começou a conversar com André Luiz, ele foi mostrando todo esse conhecimento que ele tinha. E André Luiz, mas como, né? Aí ele fala, olha, eu fracassei sabendo tanto. Minha tragédia angustiosa é a de todos que conhecem o bem e esquecem a prática. A teoria dele estava ótima, mas ele não colocou na prática. Ele tinha o conhecimento, mas ele não conseguiu transferir o conhecimento para as atitudes que ele tinha aqui. Minha tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho, de modo a doutrinar, primeiramente com o exemplo e em seguida com a palavra. Duas colônias importantes que eram vizinhas, enviaram muitos servos para a mediunidade e pediram ao governador de nosso lar que enviasse os doutrinadores para que o trabalho pudesse ser feito. E ele foi, então se prontificou a fazer essa tarefa, endossado pelo ministro Gedeão, para executar a tarefa de doutrinador. Desde criança, já com as noções do espiritismo, nasceu numa família que forneceu esse berço, né? E até que ele chegou numa determinada situação da vida dele, na condição de presidência, administrando um grande grupo espírita. Foi aí que ele sucumbiu. Envaidecido dos seus conhecimentos do assunto, ele começou, ao invés dele transferir tudo que ele conhecia, de ensinar, de mostrar, ele subiu na cabeça, né, a situação de presidência. Ele se deixou levar pela situação do cargo, do conhecimento. Ele, sabendo que ele era possuidor de muito conhecimento, a vaidade inflou isso tudo dentro dele. E ele começou a exigir cada vez mais dos médiuns, chegando num ponto que ele mesmo começou a desacreditar. Porque naquela situação espiritual, os espíritos que se aproximavam dele já estavam numa situação, eram espíritos mais inferiores, e disso, para levar ele à descrença, foi um pulinho. Passei da dúvida à descrença destruidora. Da situação espírita, dirigente espírita, ele passa à política.
do movimento espírita, ele passa à política e se escraviza ao dinheiro. Dali, já com a experiência que ele tinha em gerenciamento, ele vai para a política, e assim foi que acabei com os meus dias, com uma bela situação financeira no mundo e um corpo crivado de enfermidades. Ele se deixou levar pela situação, a situação de comando, a situação de facilidade financeira. Tudo isso fez com que ele descambasse. Ainda na rodinha de conversa lá de amigos, que eles estão lá no centro de mensageiros, eles conversam com outro doutrinador, Monteiro. E Monteiro fala que há 3 anos sucessivos ele vem diariamente ao centro de mensageiros e sempre aprendendo lições novas. Ele era uma pessoa também bastante experiente, e ele se queixa de que é muito difícil escapar à influência do meio. Isso aí a gente já sabe, nós estamos estudando a obra de André Luiz, isso é um assunto muito frequente, né? Desde lá do nosso lar a gente ouve falar da influência do meio. Talvez a gente negligencie um pouco essas informações, porque nós estamos no meio. Nós estamos sofrendo influência. E muitas vezes a gente fala assim, não, eu estou cansada. Não, eu não estou satisfeita com essa situação. Eu não estou gostando desse assunto. A gente está se deixando influenciar pelo meio. É uma coisa sutil. Quando a gente fala assim, não, eu não estou gostando mais do que está acontecendo. Esse estudo está muito desgastante, está muito repetitivo. Nós estamos simplesmente aceitando a influência do meio que chega até nós e dando vazão para ela, ao invés de fortalecer o nosso espírito no caminho reto que a gente precisa ir. E o Monteiro, né, conta aqui que o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero. E foi o que aconteceu com ele. Havia mais entusiasmo do que realmente sentimento. E foi aí que foi a derrocada dele. Ele não ia, não participava para estimular... não preciso esclarecer que também veio para nosso lar com uma missão de entendimento. Ele não vinha à Terra para estimular fenômenos, mas para colaborar com a iluminação de companheiros. É o que todos nós vemos. A gente vem buscando o nosso próprio crescimento e o crescimento daquele que está perto de nós. Nós não estamos mais na época que a gente precisa de fenômenos, que a gente precisa da materialidade para comprovar o espiritismo dentro de nós. No entanto, tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre ele, que ele se distraiu completamente com relação à moral da doutrina. Estimava enfrentar obsessores cruéis e reduzi-la a zeros no campo da argumentação pesada. Quando ele ia doutrinar, ele sentia satisfação em destruir o irmão que ele estava conversando ali. Ele queria reduzir todas as ideias dele. Ele queria, vamos dizer assim, ele via que a pessoa estava errada, o espírito que estava sendo doutrinado, e ele queria humilhá-lo, ele queria aniquilá-lo. Ele não permitiu que na doutrinação dele houvesse o amor àquele irmão. Ele não ensinou aquele irmão um caminho, ele não mostrou o erro com amor, ele mostrou o erro com aspereza, com rudeza, impondo aquela maldade, causando assim mais sofrimento. Acendia luzes para os outros, preferindo os caminhos escuros para mim mesmo. Muitas vezes ele falava sobre a paciência e chegava ali e perdia a paciência. Quantas vezes ele não falava sobre a serenidade e não praticava a serenidade. Ele tinha o conhecimento, ele não colocava em prática todo esse conhecimento. Ele relata aqui que ele
descompunha com as crianças quando elas estavam fazendo barulho, ele repreendia as senhoras, ele protestava promissórias, ele não tinha amor na hora de praticar essas ações. Era com rudeza, era com falta de paciência, era com crítica, não eram atitudes que conseguisse consolar o coração que estava recebendo a reprimenda. Eram palavras que não expressavam amor. Como ensinar sem exemplo? Dirigir sem amor? É esse o questionamento que ele faz no fim. Como transmitir um conhecimento sem colocar amor? Como não colocar sentimentos bons naquilo que ele estava tentando ensinar aos outros? Porque quando desencarnado, ele ainda teve grande dificuldade de afastar-se da Terra. Chegou até a interpelar a ministra veneranda, né, pelo que estava acontecendo com ele. E o que ele escutou da ministra foi o seguinte: a causa da sua derrota não é complexa e nem difícil de explicar. Você se entregou excessivamente ao espiritismo prático, mas não se interessou pelo verdadeiro espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Olha que advertência para nós, porque nós estamos aqui na prática. A gente tem o conhecimento, a gente está recebendo o conhecimento, a gente tem as obras, né? E a obrigação de levar isso para a nossa vivência diária. Não adianta só a gente aprender o que está no livro, como ele aprendeu, como ele até passava bem para os companheiros, mas ele não conseguia praticar tudo aquilo que ele estava, nem mesmo uma pequena parte, porque a gente não tem expectativa de praticar tudo, mas pelo menos uma parte ao nosso alcance, né? Terminadas o encontro com todos esses médiuns falidos, no capítulo 13 o Vicente fez alguns esclarecimentos. E nesses esclarecimentos, esse capítulo é muitíssimo interessante. Particularmente para mim, ele foi muito esclarecedor, porque a gente sempre tem aquela dúvidazinha, né? Nossa, mas André Luiz, que foi Carlos Chagas, que fez tanto pela medicina, né? Que desenvolveu tanto a medicina no nosso mundo, que ajudou tantas pessoas e até hoje vem ajudando tantas as pessoas com doença de Chagas que estão sendo tratadas graças ao que ele fez, né? É lógico que se ele se abstivesse dessa missão, um ou outro espírito faria no lugar, mas ele foi quem descobriu a causa, quem começou a catalogar e codificar a doença, né? Aí a gente fala assim, mas se ele tinha que ir para um Umbral, ficar 8 anos lá, passar aquele período todo lá, né? Aquele sofrimento todo. E esse capítulo aqui sobre as ponderações do Vicente é o que nos mais esclarece a esse respeito. Vicente conta para André que existem no Ministério dos Esclarecimentos várias escolas. Existem escolas para aquelas mães que fracassaram, existe a preparação dos pais, o espírito que vai exercer a paternidade é ali preparado. Existe inclusive a especialização médica no Ministério do Esclarecimento. Os espíritos, nós somos preparados especificamente dentro de uma área para que a gente possa desenvolver ela com maior habilidade, com maior conhecimento de causa. E Vicente explica para ele que eles, infelizmente para nós ambos, caímos em toda a linha, não só na qualidade de médicos, mas muito como os homens. Porque André questionou ele por que eles estariam lá exercendo aquela atividade e não no Ministério do Esclarecimento aprimorando como médico. Porque eles faliram geral,
faliram como homens, então eles estavam se preparando naquela área que eles faliram. Existem ainda os institutos de administradores nos campos de trabalho no Ministério da Regeneração, com grandes tarefas de obediência. Aí Vicente vai mostrando para ele a especificidade de cada área. Aonde você faliu, ali você vai estar se restabelecendo. Apesar de tudo que André conseguiu desenvolver, ele faliu muito porque ele veio com uma carga de conhecimento muito grande. Ele veio para fazer bastante e não conseguiu apenas, como diz no final do nosso lar, apenas esboços, né, do que ele realmente viria fazer. Vicente fala para ele: a saúde humana é patrimônio divino, o médico é sacerdote dela. E nesse capítulo em que ele explica, né, a situação deles como, vamos colocar assim, recuperando dos fracassos, né? O Vicente conta a história de um amigo que estava nas zonas inferiores, acompanhado de 2 obsessores. Ele falira como homem e como médico. Ele começou a ganhar dinheiro na profissão e a cabeça dele virou. O fator financeiro realmente é muito forte para nós ainda, espíritos bastante inferiores, então muitas vezes ele é a causa do nosso fracasso. Não fosse a proteção espiritual, olha que frase interessante, essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. Ele, como médico, uma responsabilidade muito grande, só não atrapalhou a reencarnação de muitos devido à proteção espiritual. Havia um amparo espiritual para que aquelas reencarnações não fossem comprometidas devido aos erros médicos que ele praticava. As falhas dele na medicina foram atenuadas devido à proteção espiritual. Mas, de todas as pessoas que ele comprometeu, haviam esses 2 espíritos que haviam desencarnado e que lhe atribuíam a morte física. E Vicente explica para André que ele não tinha culpa por essas mortes, eles não foram culpados. Eram mortes que ocorreram oportunamente, mas que aqueles espíritos o culpavam por isso. Aqueles espíritos atribuíam a culpa a ele. A gente desencarnou por causa da falha na cirurgia que o médico fez. E, apesar de não ter essa culpa, de não ser responsabilidade dele, aqueles espíritos estavam obsidiando ele. Aí que Vicente explica para André, isso aí acontece porque ele não tem a culpa, só que ele não tem a consciência tranquila. As atitudes dele trouxeram para ele uma consciência culpada que permite que esses espíritos continuem ao redor dele, obsidiando ele. Onde existe uma falta, pode haver muitas perturbações. Onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. Ele não havia sido responsável, mas ainda assim ele permanecia alimentando os sentimentos que permaneciam, que propiciavam que aqueles irmãos continuassem ao redor dele. E no capítulo 14, eles se preparam para a viagem. Amanhã deveremos partir os 3 a serviço nas esferas da crosta. Vocês lembram lá no começo que quando o André estava nas câmaras de retificação, ele estava bastante entediado, né? E Narcisa propõe para ele um serviço que seria o que ele está vindo fazer agora. Ele passou por todos esses 13 capítulos de experiência antes de concretizar a viagem. Nesses 13 capítulos ele vivenciou muitas coisas antes de vir. Ele se preparou para a viagem, né?
Essa aqui é a bagagem que ele levou, todo aquele aprendizado que ele teve antes. Apesar de isso aqui é um livro muito complexo, né? Porque aconteceu tudo em uma semana, né? Toda a obra que André descreve é apenas uma semana de trabalho no mundo espiritual. E nesse capítulo é aquele que a gente fica sabendo que André Luiz e Vicente foram levados ao gabinete de auxílio magnético às percepções, lá no centro de mensageiro, que eles teriam as percepções dilatadas. Eles seriam submetidos a um tratamento, que no capítulo ele fala que não consegue ainda, vamos dizer, pormenorizar para a gente, mas que eles veriam e ouviriam mais do que na condição que eles estavam atual. O melhoramento de visão, a dilatação do poder visual, para que eles pudessem executar essa tarefa a contento, que seria essa tarefa de vir à crosta para a aprendizagem. E ele já sabendo que a bagagem toda que ele ia levar era todo o conhecimento, tudo que ele trazia no coração. Aí que a gente vê como é interessante a gente ver os fracassos, né? Porque seria em cima desses fracassos que ele vai estruturar o sucesso dele. É aprendendo, vendo que onde o outro errou, que ele vai poder caminhar certo, né? E nesse capítulo também é que eles são avisados, né, de que eles não viriam à crosta pelo caminho mais fácil. A gente já viu nesse capítulo que existe um caminho de nosso lar até a crosta, vamos dizer assim, que é desimpedido, é um caminho limpo, sem interferências de energias exteriores, que é o caminho que é usado pelos espíritos quando vêm executar alguma tarefa, pelos espíritos que vêm reencarnar, para que as próprias vibrações inferiores não contaminem, não prejudiquem a tarefa. Estão habituados à passagem livre, mantida por ordem superior para a atividade normal de nosso trabalho e trânsito dos irmãos esclarecidos em vésperas de reencarnação. Existe um caminho fácil. Naquela atual conjuntura, eles não iriam por esse caminho, porque eles estavam em aprendizado. Então, eles viriam por outro caminho. Os que se encontram nessa tarefa de aprendizado vão por um caminho, vamos dizer assim, que não está limpo, entrando em contato com todas as vibrações. Seguimos uma expedição de aprendizado e experiência, por isso a necessidade desse contato. A comparação que Aniceto usa aqui para esclarecer seria de um rio separando duas regiões diferentes. Existe um navio que faz um transporte rápido e você pode ir pelas encostas fazendo o trajeto mais difícil. Eles iriam por esse trajeto mais difícil. André percebe nesse momento que o Aniceto, que iria, apesar de toda a evolução espiritual, iria acompanhá-los, vamos dizer assim, na mesma condição, poderia voltar à colônia quando quisesse, devido à sua elevação espiritual. Mas como aqui em vários outros capítulos ele continua fazendo o percurso longo, mais difícil, junto com os seus aprendizes. É o mestre dando o exemplo, devotamento à missão de aprender. E finalmente, né, no 15º capítulo, chega a viagem. A viagem que está sendo planejada lá desde o primeiro. Depois de usar o processo de condução rápida, eles começam a chegar numa região menos bela. E eles têm que usar a locomoção. A esfera está pesadíssima e eles já estavam próximo do posto de socorro, que é próximo ao Campos da Paz, onde para onde eles estavam se dirigindo. Eles começam a notar as vibrações mais fortes da mente humana, apesar de ainda estar a grande distância da crosta, já começa a sentir essa influenciação. E
começam a ver uma paisagem completamente diversa daquela que eles viam antes. Nesse momento, quando tudo ao redor ficou escuro, né, quando a penumbra já estava ao redor deles, é que eles conseguem perceber que eles estão, Vicente e André Luiz, emanando luz. Era a primeira vez que se vestia de luz. Precisou ele sair do nosso lar e chegar numa região sombria para que ele percebesse a iluminação que eles já possuíam. E eles agradecem muito, oram muito, agradecem muito por isso. E nessa parte, André também nos explica a respeito das percepções. Quando a gente está aqui nessa sala, a gente está vendo uns aos outros, encarnados, cadeiras, portas, janela. Nós estamos vendo toda a situação material aqui. Um espírito com uma elevação moral mais elevada viria muito mais do que nós. Eles começam a perceber essa diferença. Agora, vamos só tentar imaginar, porque para a gente é difícil, né? Se a gente tivesse uma condição elevada maior, o que nós não estaríamos vendo aqui? Nessa sala, sem sair do lugar mesmo, a gente estaria vendo os trabalhadores do mundo espiritual, a gente estaria vendo outros espíritos, os espíritos que vieram ser trazidos aqui para tratamento, todo um trabalho acontecendo aqui ao nosso redor que nós não percebemos. Muitas vezes nós até negligenciamos essa informação, porque a gente vem sem o devido preparo, sem o devido para prestar auxílio a todo esse trabalho que está sendo desenvolvido. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitava para a verdadeira visão espiritual. Como nós outros que observando alguma coisa, não vemos tudo. A gente vê uma parte mínima. Só que graças à doutrina espírita, nós temos o conhecimento da existência dessa outra parte. Então nós temos uma responsabilidade muito maior por isso, porque nós não estamos vendo, mas a gente sabe que existe ela toda, as várias nuances dos vários planos que estão aqui ao nosso redor. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma. O homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível relegar alguns pormenores da paisagem sobre os nossos olhos. Nós não estamos vendo, mas nós temos consciência de todas as várias dimensões que estão ao nosso redor. Nós temos essa certeza e o conhecimento de todas elas. Daí a nossa responsabilidade. Nesse momento, o Aniceto pede para eles que diminuam a luz. Em meio à sombra, eles começam a divisar outros vultos, para que não humilhe aqueles espíritos com aquela situação inicial, né? Vamos colocar assim, porque foi a primeira vez que eles notaram a luz deles, né? O André e o Vicente. Não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. E eles então diminuem a luminosidade que emanavam do perispírito e chegam ao posto de socorro. André nos descreve o posto de socorro como um castelo e que ele nem imaginava que tivesse tanta coisa lá dentro. Ele fica admirado quando ele chega, né? E percebe que aquela penumbra, aquela sombra, aquela escuridão que existia lá fora, lá dentro não é tão intensa. A gente imagina como se fosse um oásis, né? No meio de todo aquele deserto, de repente uma situação mais luminosa, mais clara. Fiquei admirado com os pomares, jardins maravilhosos, a sombra aí não era tão intensa. E ele recebe a informação, o instrutor Aniceto explica para ele, né, que a paz, essa paz que ele estava sentindo ali, refletia o estado mental dos que estavam ali. Eles acabaram de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais,
mas que ali onde havia o equilíbrio das mentes, podia respirar aquele ar mais ameno, mais tranquilo. É então que eles conhecem o Alfredo, que é o administrador do posto de socorro, e a companheira Ismália, que não se encontrava o tempo todo com Alfredo, mas que estava ali em uma visita, que ela habitava um plano superior. Nesse capítulo é aquele que acontece um fato muito interessante, que é o André Luiz. O André Luiz reconhece a obra do pintor francês, do Bonnat, um trabalho. É muito interessante essa situação, né? Ele vê o quadro e fala assim, nossa, aqui tem uma cópia, né? Aí ele é esclarecido que aqui a gente tem uma cópia, lá é o original, né? Que aí a gente tem a percepção, mas a gente vivencia, né? O que a gente estuda constantemente, que tudo que a gente tem aqui é uma cópia apagada, mal feita, do que existe no mundo espiritual. Tudo é preconcebido lá e trazido para a gente aqui. E a gente, na limitação física, né, os escritores, os artistas, os médiuns, todos que trabalhamos com a busca dessas informações, trazemos, vamos dizer assim, uma pálida impressão do que realmente é. No fundo, a gente faz uma cópia igual aqueles desenhos de criança, né? Bonequinho assim, só com aquelas mãozinhas assim, do que a gente viu lá. Apesar de toda a beleza da obra que tem lá no Panteão, porque se a gente for ver aquela obra, é uma obra lindíssima, a de lá é muito maior. O original, sim, é que apresenta toda a beleza. E eles terminam o capítulo. Alfredo, eles vão para uma higiene, né? Chegaram lá, cansados da viagem, vão tomar banho, comer uns frutinhos, básico, né? Não tem que se alimentar, tem que se manter. E nessa visita, né, sendo recepcionado por Alfredo, eles vão conversando. E Alfredo vai contando que eles têm excelente oportunidade de trabalho ali, mas que com o fato da guerra que estava acontecendo no planeta, a gente lembra que todo isso está se passando na época de que houve a Grande Guerra, multiplica-se muito a necessidade das pessoas a serem atendidas. Há um aumento muito grande. E nesse capítulo também que André Luiz fica sabendo a respeito da vida de Alfredo. A gente lembra, né, que o Alfredo esteve com a Ismália, não estava no mesmo plano que ele, ela morava em um plano superior, ela estava apenas em visita, e o Alfredo conta a André Luiz a história dele, que ele vivia com a Ismália muito bem, e ele tinha um sócio que tentou se aproximar da Ismália e não conseguiu, e que resolveu infernizar a vida dele. Já que ela não dá confiança para mim, vão acabar com tudo, né? E ele fez isso de todas as formas, chegando ao ponto de colocar uma outra pessoa dentro da casa do Alfredo para que houvesse, para culpar a Ismália. Depois disso, o Alfredo abandona a Ismália e passa um longo período afastado, inclusive, dos filhos. Nessa parte do abandono, uma frase muito interessante que a gente viu, quando ele descobriu a suposta traição da Ismália, que no fundo havia sido amada pelo sócio, né? O Alfredo fala que alguma coisa que ele não pôde compreender na terra paralisou-me o braço quase homicida. Ele quase assassinou a Ismália naquele momento de ódio, mas alguma coisa que ele não podia perceber impediu que ele fizesse isso.
A gente sabe o que foi. O braço da espiritualidade impedindo o braço dele de se complicar mais ainda. Mas, com toda essa situação, a Ismália desencarnou numa situação de penúria, e depois o sócio, no leito de morte, veio contar toda a verdade para ele. Então a gente imagina o que foi a situação dele. Ele desencarnou numa situação muito difícil. Ismália proporcionou a ele todo o amparo de que ele necessitava, mas infelizmente para ele, que permitiu que toda aquela mentira fosse alimentada no seio da relação dos dois, ela estava num plano e ele outro. Aí Vicente ainda pergunta: escuta, mas ela não pode vir para cá? Porque já que ela é o mais evoluído, ele não poderia ir até lá, ele teria que evoluir para conseguir alcançá-la. Mas ela, na condição dela, pode. Mas Ismália não faz isso porque ela foi aconselhada da necessidade de esforço e solidão que ele precisava para ele mesmo desenvolver os seus dons. Que ele trabalhasse em cima dele e alcançasse a ela. E não que ele tivesse a facilidade da companhia dela ao redor. Senão seria muito fácil, né? Ele não teria tanta firmeza nas capacidades que ele desenvolveria. Ele poderia desenvolver muitas capacidades, mas porque ela estava ali, auxiliando, intuindo. Não, mas ele tinha que estar lá sozinho, lutando contra todas as coisas que ele tinha no interior dele, sozinho, para vencer, para aí sim aprender a subir. Era necessário que ele aprendesse a subir. No capítulo 18, eu estou sem noção de hora. No capítulo 18, a gente continua com informações e esclarecimentos. Nesse capítulo, o Alfredo fala para eles que estava uma vibração muito forte e que não dava para eles continuarem a viagem. Não por causa de Aniceto, que para ele isso aí seria indiferente. Mas que André Luiz e Vicente não conseguiriam continuar a viagem até Campos da Paz naquelas vibrações, que era conveniente que eles pernoitassem ali. As sangrentas batalhas na superfície do globo faz com que houvesse essa tempestade magnética. E os dois amigos poderiam ser desagradavelmente surpreendidos. O Alfredo aconselha para ele: vocês não vão porque eles não vão tolerar as vibrações, vai ser muito difícil para eles. E eles continuam conversando a respeito da situação de guerra, que muitos dos espíritos que estavam desencarnando na Europa estavam sendo trazidos para lá. Daí a quantidade muito grande de trabalho que eles estavam sendo trazidos para lá, porque o fato deles serem retirados daquela região de conflito ajudava, porque se eles ficassem ali, aqueles pensamentos deles iam piorar a situação que já estava péssima, onde havia os bombardeios. A remoção de 50% dos desencarnados de guerra estava sendo trazido para os núcleos americanos. É muita coisa, né? 50%. Imagina o trabalho que essas colônias não estavam naquele momento. Imagina uma situação caótica que não estava todo mundo espiritual devido ao transtorno. Aliás, né? Imagina a situação que não está no mundo espiritual tentando contornar a situação que nós vivenciamos agora, né? Que a gente está vivenciando no atual momento político do mundo. Eles devem estar trabalhando o tempo inteiro para contornar tudo que está acontecendo, né? Ele ainda fala que a humanidade é toda uma família. A humanidade terrestre é uma família de Deus. Nesse capítulo a gente percebe muito essa noção, porque a gente imagina assim: a guerra está acontecendo lá na Europa, a guerra europeia, a guerra é nossa, do país inteiro.
Os vizinhos nossos ainda têm o direito de colocar umas barreiras para influenciação, não perturbar os planetas que estão próximos de nós, mas nós aqui todos somos responsáveis por ela. Nós respondemos por tudo isso que acontece, porque nós vibramos o tempo inteiro alimentando essas situações. E no final do capítulo, Alfredo ainda fala sobre a prece, conta uma coisa muito bonita que aconteceu com ele. Ele estava fazendo uma viagem na prestação de socorro na época da guerra, e ele teve sobre uma cidade inglesa em que ele viu uma luz muito intensa. A equipe dele chegou e notou aquela luz muito intensa. E eles aproximaram e viram que era uma igreja. Aí eu até arrepio que chega nesse pedaço. O ministro havia lido a passagem dos Atos, em que Paulo e Silas, à meia-noite na prisão, cantavam. Havia sido lida essa passagem dos Atos dos Apóstolos. E os cristãos que estavam lá dentro dessa igreja estavam cantando. Aí por isso que eu fico emocionada. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé diante daquelas almas heróicas. Imagina que coisa mais linda. Todos aqueles trabalhadores espirituais e de pé perante aqueles que estavam lutando contra aquelas vibrações. A gente vive normalmente à mercê das influências do meio. A gente vive sendo levado por um lado para o outro com as sensações que nos rodeiam. E aqui não, eles estavam lá bravamente lutando contra todas aquelas emanações de natureza inferior que chegavam até eles. No último capítulo que a gente vai fazer hoje, que é o sopro, o 19, eles são convidados, eles foram convidados a não continuar a viagem por causa da situação da tempestade que havia devido à guerra, a tempestade de vibrações. Que eles deveriam ficar lá mais algumas horas e que na manhã seguinte eles poderiam usar o carro de Alfredo para fazer a locomoção de maneira mais fácil e ganhar tempo, para que não fosse perdido aquele tempo. André Luiz aí se espanta, Nossa, um carro, Soube mais tarde que o sistema de transporte nas zonas mais próximas da crosta são muito mais numerosos do que você pode imaginar. A gente não tem noção, A gente não consegue conceber o mundo espiritual totalmente. Aí André Luiz, nos livros, nas obras dele, ele dá esses flashes assim, que é pra gente ir quebrando a nossa casca na nossa concepção, Um carro, eletromagnetismo, muito mais frequente. Então, como eles não continuariam a viagem naquele dia, eles vão acompanhar os trabalhos na prece. E André Luiz entra em contato com o sopro curador. E fica sabendo que o sopro está à disposição de qualquer espírito, desde que ele tenha os pré-requisitos necessários. Que como passe, ele pode ser movimentado para beneficiar um grande número de pessoas com a cura. Entretanto, exige um aprendizado longo, a pureza da boca e a santidade das intenções. A gente imagina, se no passe, a simples imposição das mãos, é lógico, com a nossa preparação e com todo o trabalho da espiritualidade, a gente consegue transferir energias que melhoram a situação daquele que está sendo atendido, daquele que está recebendo o passe. Imaginem um sopro que traz o que está dentro. As emanações que são enviadas são muito maiores. É lógico que isso existe uma preparação muito maior para que as emanações enviadas sejam as melhores possíveis e possam provocar a cura. Mas que a gente, encarnado, não está livre. Só que existem os pré-requisitos. Estômago sadio, boca habituada a falar o bem, abstenção do mal e a mente reta interessada em auxiliar. Já caímos em todos. A gente termina esse capítulo, eles entrando em contato, Vicente e André, com
o sopro curador, que tomando conhecimento dele, sendo mostrados os exemplos que tem inclusive na Bíblia dele, e eles se dirigem para o trabalho propriamente dito na oração que eles vão participar lá onde eles estão no posto de socorro do campo, próximo ao Campo da Paz, em companhia de Alfredo e Ismália. Que Jesus nos abençoe, que todos esses ensinamentos possam realmente provocar muitas mudanças, não só no nosso conhecimento, mas nas nossas atitudes. Obrigado pela atenção.